Lição de casa. Acompanhe seu filho nesta tarefa. Rotina e disciplina ajudam as crianças na hora de estudar. Ajudar seu filho na lição de casa é uma ótima oportunidade para descobrir os interesses da criança. Mas como fazer isto? Acompanhe as dicas da pedagoga Marisa Rodrigues, da Escola Nossa Senhora Aparecida. A lição de casa. Como a lição de casa estimula o senso de responsabilidade nas crianças? A lição de casa já é uma prática instalada no contexto escolar. E o adulto ensina a criança a valorizar a responsabilidade desde cedo. E também ela desenvolve a autonomia da criança para ela conseguir desenvolver a sua lição de casa, ou acompanhada por alguém ou sozinha. E também a lição de casa é um norte para a criança. Qual o efeito criado pela lição de casa nas crianças? 6 a 10 anos de idade, nós sabemos que o aluno cria responsabilidade. E ele também descobre que não é só na escola que ele aprende. E também é um subsídio para nós, como professores, detectar se essa criança em casa, se ela tem um acompanhamento, se ela na sua vida diária reserva alguns minutos para fazer a sua lição de casa e principalmente se ela tem algum acompanhamento. É possível conciliar o horário das crianças para fazer a lição de casa? Sim, e ele é muito importante, porque a criança, junto com a família, ela deve se organizar para ver que horário é melhor para que ela tenha o acompanhamento de alguém e que ela possa estar realizando essa lição de casa. O aluno Cauã confirma esta informação. Eu chego da escola assim, daí eu vou almoçar, daí eu descanso, daí eu brinco, daí eu vou fazer minha tarefa bem de tardezinha. Esse horário que eu faço sempre minha tarefa. Como deve ser o espaço onde a criança vai fazer a lição de casa? Esse espaço, o ideal seria que ele fosse organizado, que tivesse uma escrivania para essa criança, mas nós sabemos que nem todas as realidades são iguais. Mas que as crianças, aonde elas vivem, na casa delas, elas têm a identificação pessoal e cada uma tem um ambiente. Então, se ela tiver uma mesa, uma cadeira, já é importante, porque ela vai ficar lá sentada por 10 minutos ou até menos, de acordo com a série que ela se encontra. Mas o mais importante com relação a esse espaço é que ele seja um ambiente que não tenha televisão, rádio ou barulho que vá atrapalhar a concentração dessa criança. Flávia relata como é o espaço em sua casa para estudar. Eu tenho uma mesa lá no meu quarto com tudo que eu preciso. Os meus livros, meus cadernos, minhas apostilas, lápis, borracha, tudo. Mas como ajudar as crianças com as dúvidas sobre a lição de casa? Bom, isso aí é uma questão muito importante e significativa. Por quê? Tem muitas coisas que a criança vai rever em casa, que às vezes ela tem dúvida e ela precisa da ajuda da pessoa que está à sua volta, que está acompanhando a sua lição de casa. Mas o importante é que a pessoa seja sincera. Se ela não sabe fazer, olha, essa atividade eu não sei fazer, nós vamos buscar ajuda. E também a criança sabe que ela tem liberdade e é importante para voltar para a sala de aula e perguntar para o professor as orientações necessárias para que ela possa entender e desenvolver essa lição de casa. O hábito da leitura ajuda a estimular a vontade de fazer a lição de casa? Esse é maravilhoso e muito significativo dentro do contexto escolar e dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele permite à criança a caminhar sozinha, a interpretar os enunciados, ela ver o mundo de uma forma diferenciada. Porque os livros são maravilhosos, as histórias desenvolvem a nossa imaginação de uma forma muito significativa. E você percebe que aquela criança que tem o hábito de leitura, no processo da escrita, a sua expressão oral também, ela é
ela é diferenciada, suas produções de textos, elas são muito ricas, com informações assim que chamam a atenção, e tudo que ela faz, e ela se destaca nessa questão. Como ajudar a criança a fazer a lição de casa sem fazer por ela? Uma das coisas primordial é que você veja qual que é a lição de casa e organize o material necessário, tais como revista, livros, lápis, e também, se for leitura ou interpretação de texto, fazer a leitura com a criança, fazer questionamentos para a criança, para que ela possa entender melhor o que ela está lendo, o que ela está fazendo. E quando for o processo da escrita, também, que a criança tiver dúvida em determinadas palavras, se ela já tem condições, a gente usa muito o dicionário. Ela pode ajudar essa criança a pesquisar no dicionário, e também, se tiver palavras que ela não conseguir escrever, deixa ela escrever errado, porque o professor também ele precisa ver em que nível a criança se encontra. E aí ela vai voltar para a escola, o professor vai ver que ela tem dificuldades na escrita de determinadas palavras, e vai estar ajudando essa criança a sanar essa dificuldade. Maria Eduarda conta com a ajuda de toda a família quando surgem as dúvidas. Aí eles vão juntando as ideias deles, aí eu consigo fazer. Eles vão me dando assim como respostas, meio assim. No momento das dúvidas, eles se unem para eles me ajudarem. Já a Amanda conta apenas com seu pai, pois sua mãe não foi alfabetizada. É meu pai. E quando seu pai não pode? Quando meu pai não pode, eu trago de volta. Tem a professora, me ajuda. Professora. E a sua mamãe? Minha mãe, ela morava lá, minha avó morava na fazenda. Daí minha mãe não ia para a escola quase todos os dias. Aí daí ela não aprendeu nada, ela não sabe ler. Qual a importância entre pais e professores na educação da criança? Bom, a escola é uma das instituições mais antigas dentro da nossa conjuntura social. E hoje ela tem uma filosofia diferenciada. Por quê? Porque ela está de portas abertas para receber o aluno, os pais, a comunidade. Dessa forma, todos têm liberdade de interagir dentro desse contexto e conhecer a realidade individual de cada um. E principalmente porque nós vivemos numa transformação da ética social, onde a nossa criança é reflexo desse contexto. Então, nós precisamos cada vez mais estar próximos às famílias, fazer essa interação, porque todos nós ganhamos. Os pais de Cauã estão sempre presentes na escola. Ele sempre vem na escola para conversar com a professora Marisa, para ver como é que eu tô nas aulas. E acompanha meu aprendizado também. E lembre-se, você não precisa saber responder as perguntas do seu filho para conseguir ajudá-lo nas lições. Basta dar atenção e ter paciência.